Foi lançado hoje no Ceará o edital para a construção do Ramal do Salgado, um trecho da transposição do Rio São Francisco. Pelas contas do governo, vão ser gastos 600 milhões de reais na obra. Quando ficar pronto, esse novo canal vai ajudar a abastecer 54 cidades do estado. Na vastidão do semiárido floresce a carnaúba, que daqui vai para as fábricas e vira cera de carro. Mas a riqueza de Russas, no Vale do Jaguaribe, não se limita a essa palmeira sertaneja. Pitaia, acerola, coco e goiaba são produzidos aqui. Essa fartura só é possível com água. A nossa região ela não é boa de água subterrânea, então a água tem que chegar por canal. A gente até muitas vezes diz que a água não chega só através de chuva, a água também chega através dos canais. A água do açude Banabuiú chega no perímetro irrigado Tabuleiro de Russas por esses canais. A área irrigada é a maior do estado, com um total de 14 mil hectares, divididos entre área de reserva ambiental e 628 unidades de produção, que trabalham principalmente com as frutas, muitas delas para exportação. Para que essa produção continue, é preciso investir em segurança hídrica, com obras que garantam que a água continue chegando aqui, nas áreas irrigadas. E uma das obras que deve, no futuro, ajudar nisso é a construção do Ramal do Salgado, que vai trazer a água do Rio São Francisco para cá. O Canal do Salgado, uma obra de 600 milhões de reais, vai beneficiar mais de 50 municípios aqui no estado do Ceará, inclusive Russas. Além da construção do ramal, durante a visita a Russas, o presidente anunciou também recursos para a revitalização da barragem do Banapuiú. As obras serão feitas pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, e devem beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Toda a transposição. Além de concluí-la, estamos investindo nas nascentes do São Francisco. O Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal, vai começar a ser pago no mês que vem. O ministro da Cidadania, João Roma, disse esta tarde que haverá um reajuste de 20% em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. Hoje, a depender da composição da família beneficiária, os valores variam de menos de R$100 até mais de 500. Segundo o ministro, para complementar o Auxílio Brasil, o governo deve criar um auxílio transitório até dezembro do ano que vem. Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano, e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$400. O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, está afastado do cargo a partir de hoje por 6 meses. A decisão unânime é dos ministros da Corte Especial do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Carlesse é alvo de 2 ações policiais e é acusado de atrapalhar as investigações que tentam esclarecer um suposto esquema de corrupção relacionado ao plano de saúde dos servidores do Estado. Por decisão do STJ, a Polícia Federal fez hoje 2 operações contra o governador e secretários de Estado. Medidas cautelares e mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os detalhes estão no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Nos Estados Unidos, o atirador Nicholas Cruz, responsável pelo massacre que matou 17 pessoas numa escola da Flórida em 2018, pediu perdão aos familiares das vítimas hoje e se declarou culpado pelos crimes. Nicholas Cruz, de 23 anos, se declarou culpado 17 vezes por ter assassinado em 2018 14 estudantes e 3 funcionários em uma escola em Parkland, nos Estados Unidos. Antes, se dirigindo aos familiares das vítimas, ele pediu perdão. Disse que convive com a culpa todos os dias e que os familiares, e não o júri, deveriam decidir se ele será sentenciado à pena de morte ou à prisão perpétua. Cruz tinha 19 anos quando disparou contra os estudantes em um dia de São Valentim. Nos documentos apresentados ao tribunal, o Ministério Público da Flórida chamou o crime de frio,
calculado e premeditado. E afirmou que Cruz era um estudante com histórico de saúde mental e problemas comportamentais. Após o ataque, jovens sobreviventes organizaram atos para pedir uma legislação mais rígida sobre o controle de armas nos Estados Unidos. As manifestações reuniram milhares em Washington e diversas cidades em todo o mundo. Uma pesquisa feita por cientistas brasileiros e alemães confirmou que o continente antártico, que hoje é sinônimo de neve e frio, já teve florestas e uma variada vegetação. O resultado desse trabalho, que faz parte do projeto Paleoantar, pode ajudar a compreender o papel do homem nas mudanças climáticas atuais. Há 75 milhões de anos, o cenário branco e gelado da Antártica era bem diferente. No continente predominava uma vasta vegetação, com espécies como araucárias, pinheiros e cipestres. Um estudo divulgado nesta quarta-feira por pesquisadores de instituições brasileiras e da Alemanha traz evidências de que a Antártica era verde e sugere um clima mais quente para a região em seu passado. Os paleoincêndios puderam ser confirmados por meio de fósseis de troncos e lenhos vegetais encontrados durante uma expedição entre 2015 e 2016. Para o desenvolvimento do trabalho, 12 pesquisadores e 3 alpinistas acamparam na ilha James Ross. Durante 43 dias, coletaram cerca de 1 tonelada de fósseis similares ao carvão vegetal e outros materiais. Além das condições climáticas severas, a maior dificuldade dos cientistas foi localizar esses materiais nas caminhadas, já que alguns são bem pequenos, do tamanho de uma moeda de R$1. Esse material ele foi analisado no microscópio eletrônico de varredura e a partir dessa análise pôde-se perceber que ele trata-se de restos de plantas que sofreram queima antes da fossilização. Isso confirma as nossas suspeitas de que naquela região, assim como no mundo inteiro, ocorria incêndios vegetacionais e muito provavelmente por conta das altas temperaturas. Naquele momento, a origem e as fontes de ignição eram, digamos, naturais, né? Ou vulcanismo, ou raios, né? Ou a própria combustão espontânea. E hoje a gente tem o fator antrópico. Então, esses estudos de tempo profundo, né? Eles são interessantes justamente para estabelecer paralelos com a realidade atual e tentar avaliar efetivamente qual é a influência do homem nesse processo. Para dar previsão do tempo, Lara, boa noite. Qual é o destaque para amanhã? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O principal destaque continua sendo a chuva. Amanhã tem previsão para toda essa área aqui, destacada em verde e azul também no mapa, que inclui todo o centro-norte do país e chove também no litoral, chegando até a região sul. Mas é nessa área em azul aqui, que inclui Roraima, Amazonas e Acre, que a chuva vai vir mais forte, volumosa e acompanhada de vendaval. A região está, inclusive, sob alerta laranja por causa dos riscos de alagamentos. E foi o Acre que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas. O município de Manoel Urbano teve aí mais de 100 milímetros de chuva em um único dia. E amanhã a região deve ter mais pancadas de chuva com trovoadas. Vamos ao vivo, então, até Rio Branco. Vemos o céu ainda claro, já que o fuso horário na capital é de 2 horas menos com relação ao horário de Brasília. Em Rio Branco, apesar das poucas nuvens, tem previsão de chuva isolada esta noite. E a chuva deve ficar pelo menos até o domingo. A temperatura máxima deve se manter em 34 graus durante toda a semana. E tem alerta de chuva intensa também em grande parte do sudeste, além do norte, grande parte do sudeste, também Goiás, Tocantins e sul da Bahia. E agora, para a gente ter uma ideia das temperaturas amanhã pelo país, eu separei aqui algumas capitais. Em Cuiabá, a máxima vai chegar a 37 graus. Em Belém, 32 vai ser a máxima. João Pessoa, mínima de 22, máxima de 30 graus. Em Vitória, máxima de 23 graus. E Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 22. Para encerrar, vamos ao vivo, então, até a capital catarinense. Nesse momento, faz 19 graus em Florianópolis. Tem previsão de chuva em áreas isoladas até o final dessa semana. Bem, Lara, é isso, Catiúcia. Até amanhã. Até amanhã. Outubro é o mês da prevenção ao câncer de mama. É a campanha Outubro Rosa. Hoje o Ministério da Saúde fez um balanço das ações de combate à doença no país nos últimos 2 anos. Segundo a pasta, foram feitas mais de 50 mil cirurgias nesse período.
Mônica, de 44 anos, descobriu um câncer de mama em outubro do ano passado, durante uma consulta de rotina. Ela fez quimioterapia e espera uma cirurgia de retirada da mama em um hospital de Brasília. Além disso, trabalha como voluntária em uma rede de apoio que acolhe pessoas com a mesma doença que ela. Tem o pessoal que a gente ajuda um, corre ali, ajuda outro, socorre um ali. Aí tem as amigas que a gente conversa. Tem o pessoal do hospital que é muito gentil com a gente também. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que 66 mil novos registros de câncer de mama sejam confirmados em 2021 no Brasil. A preocupação com a doença e em reduzir essa previsão fez com que o governo não interrompesse o tratamento e o rastreio de nódulos mamários durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2021, o SUS realizou 8.700.000 exames de mamografia, um investimento de 379 milhões de reais, 16 mil reconstruções mamárias, num custo de 14 milhões de reais, e foram gastos quase 22 milhões de reais em mais de 50 mil cirurgias. Nós oferecemos todas as opções terapêuticas, o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, o tratamento com radioterapia e a possibilidade de reconstituição da mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, hábitos como a má alimentação, o consumo de álcool, a falta de exercícios físicos e o não aleitamento materno têm impacto direto no aumento dos casos de câncer de mama. O câncer de mama tem muito tratamento, os tratamentos são extremamente eficazes e, óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente. A aplicação da neurociência à arquitetura ganhou mais importância com a pandemia. E a casa da gente, que é um ambiente de descanso, é também o lugar de trabalho para muitos brasileiros. E é aí que entra a neuroarquitetura. Ela ajuda a criar espaços de convivência com melhor qualidade de vida. Horizonte amplo e andares conectados por rampas que incentivam as pessoas a caminharem são exemplos de características valorizadas pela neuroarquitetura, o estudo da neurociência aplicado à arquitetura, que considera impactos do ambiente na qualidade de vida em curto e longo prazo. A neuroarquitetura leva em conta necessidades primitivas do ser humano, como a luz natural e a natureza. Com a pandemia e o confinamento dentro de casa, ter a chance de circular por espaços como este jardim, amplo, iluminado e cercado de verde, já traz uma sensação de bem-estar. A gente ter a chance de ocupar lugares que têm mais entrada de luz natural, como um lugar amplo, com essas aberturas, que é o caso aqui do Centro Cultural São Paulo, ou mesmo aproveitar melhor as nossas janelas em casa, no ambiente de trabalho, onde quer que seja, ou as áreas externas, é uma forma da gente evitar esse aumento no risco de desenvolvimento de depressão. Além do uso em espaços públicos ou corporativos, a neuroarquitetura também pode ser aplicada dentro de casa. E dá para fazer isso sem gastar dinheiro. Basta repensar a organização dos cômodos. É importante setorizar para a gente não se habituar a trabalhar, por exemplo, no nosso quarto e aí na hora de relaxar a gente não consegue porque a gente fica naquela tensão de estar no seu escritório, no ambiente de trabalho. Então, mesmo que o ambiente de trabalho seja em casa, a gente consegue separar, compartimentar os espaços da nossa casa. Inclusive porque espaços de refúgio são fundamentais. Antes a casa era um refúgio do trabalho, do estresse do dia a dia. Agora que tudo isso está acontecendo em casa, se eu compartimentar esses espaços, eu consigo criar refúgios dentro do meu antigo refúgio, que é a minha casa. Renovar o contrato de aluguel tem sido uma tarefa difícil para os inquilinos. Aqui o IGPM, o índice geralmente usado para calcular esse reajuste, acumula alta de quase 25% em 12 meses. A orientação nesses casos é sempre negociar e uma alternativa é a troca de índice. Veja como na reportagem do Tiago Pimenta. Marília alugou uma casa no ano passado e, perto de completar um ano de contrato, foi contactada pelo proprietário do imóvel para decidir qual taxa seria adotada no reajuste do preço. O IGPM estava muito alto, ele ligou e perguntou, tudo bem para vocês, aí, ou vocês preferem que a gente tente pelo IPCA?
e a gente preferiu, obviamente, ser pelo IPCA e ele topou super. Normalmente, os contratos de aluguel adotam o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas como parâmetro de reajuste. Em 12 meses, a alta acumulada pelo IGPM já chegou a 24,86%. O reflexo aparece nos preços de aluguel, que passam a ficar muito altos e a renegociação se torna inevitável. Por isso que 80% dos casos hoje em dia estão sendo aceitos pelo proprietário sem problema algum. É melhor ele aceitar isso, ficar com o risco, ficar com o imóvel vazio. A adoção de outro índice para o reajuste, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, tem sido a estratégia para a manutenção de muitos contratos de aluguel. Isso porque o IPCA pode trazer uma resposta mais próxima à realidade de consumo das famílias. Pela calculadora do Cidadão do Banco Central, um aluguel de R$1.000 que fosse reajustado, considerando o período entre agosto de 2020 e agosto desse ano, passaria de R$1.000 para R$ 1.347,13, caso a correção fosse feita pelo IGPM. Quando se considera a variação do IPCA para o período, o mesmo aluguel de R$1.000 passaria a custar R$ 1.099,43. A diferença seria de R$ 247,70. Um levantamento do site Quinto Andar mostra que a rescisão antes do prazo do contrato é 87% menor quando inquilinos e proprietários negociam. A gente reconhece que a realidade atual, até por uma questão de segurança para o locatário, tem feito com que o IPCA esteja sendo utilizado como primazia nos novos contratos de locação. A gente sabe que o IPCA também não foi pensado e feito para o mercado de aluguel. No Brasil, a gente não tem um índice específico para isso. Começou hoje em São Paulo a venda online dos ingressos para o carnaval do ano que vem. Os desfiles das escolas de samba estão previstos para o fim de fevereiro. Os valores variam por setor, modalidade e dia. O mais barato para ver os desfiles do grupo especial custa R$ 90. Agir com o coração. A receita é do Papa Francisco e é também o ensinamento final de um episódio cotidiano. Um encontro com uma criança com deficiência. As cenas do menino e do Papa viralizaram na internet. Tudo porque o garoto agiu com o coração e levou para casa um troféu abençoado. O menino rouba a cena ao entrar no meio da cerimônia. Ele cumprimenta o Papa, dá pequenos pulinhos e começa a namorar com o chapéu do pontífice. O garoto aponta uma vez para o solidel, depois pede a ajuda de um cardeal para conseguir um. Não satisfeito, volta ao Papa e de novo faz menção ao chapéu. Mas desta vez ganha apenas um assento ao lado do pontífice e as palmas da plateia. Mas ele é persistente. Enquanto o Papa Francisco fala, outra vez ele pede o solidel e dessa vez dá certo. O menino é levado por um cardeal e quando volta, já exibe sua recompensa na cabeça. O tão desejado solidel agora é dele. Feliz e satisfeito, o menino ganha um tchauzinho do Papa e deixa o palco sob aplausos. O Papa Francisco explicou que o garoto tem uma deficiência e aproveitou para agradecer a ele pelo ensinamento que deu a todos: agir com o coração.